Olá, meus alunos e minhas alunas. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Antes disso, vou me apresentar para vocês. Sou o professor Rafael Machado, sou formado em Direito e também especialista em Segurança Pública. E também sou oficial da BMMG. Nós vamos trabalhar a disciplina de Legislação Jurídica, ok? Disciplina de Legislação Jurídica, hoje na matéria de Direito Constitucional. Então eu projetei para vocês aí, vai estar na apostila de vocês, o nosso edital, o último edital. Então, o nosso curso ele é para o concurso de soldado da PMMG do ano de 2024. A expectativa nossa é que até o final do ano nós tenhamos aí um novo edital, tá certo? Então nós vamos estudar com base no edital anterior. Professor, e se mudar alguma coisa, se acrescentar alguma disciplina, se acrescentar alguma parte da matéria, nós faremos aí a complementação posteriormente, tá certo? Então, no material de vocês aí, na disciplina que vocês, na apostila que vocês terão acesso, vocês terão aí a ementa, né, do curso com base no último edital, tá? Na aula de hoje nós vamos trabalhar aí do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal de 1988. Lembrando o seguinte, é muito comum que a prova, o concurso para soldado, ele cobre letra de lei. Tá? Então, é muito comum que ele cobre letra de lei. É muito comum que a alternativa correta, perguntada aí na prova de vocês, ela traga a literalidade da lei. Professor, nesse caso, então, não bastaria apenas ler a lei seca? Bom, não. Por quê? Para entender a lei seca, muitas vezes nós precisamos da parte doutrinária. Então, não necessariamente eu leio a lei seca, eu leio o código, a Constituição Federal, e eu consigo compreender tudo que está escrito. É por isso que nós precisamos de uma bagagem doutrinária, mesmo que seja mínima, para então compreendermos o texto da lei, tá? Então está na apostila de vocês, leitura obrigatória. Vai estar aí do artigo 1º até o artigo 4º. Não vou ler aqui na aula com vocês, porque nós vamos trabalhar aí ponto a ponto, ok? Então, a primeira coisa, da leitura dos 4 primeiros artigos, podemos definir sobre o Brasil os seguintes pontos. Então, quando nós lemos aí os 4 primeiros artigos, nós conseguimos entender que o Brasil é uma república, depois nós vamos falar aí, né, o que seria contrário a uma república, qual que seria o outro ponto. Se o Brasil não fosse república, o que ele seria? Vamos falar de cada ponto desse. Então, o Brasil ele é uma república, o Brasil também ele é uma federação, e aí nós vamos falar sobre isso, a diferença entre Estado federado e Estado unitário, ok? Nós conseguimos extrair também a indissolubilidade do pacto federativo. Então, nós vamos falar, né, que não existe ali o direito de secessão, segregar, ou seja, um Estado não pode amanhã simplesmente lá o Rio Grande do Sul virar e falar assim, olha, nós vamos separar do Brasil e vamos ser aí um Estado, né? Vamos ser um novo país independente. Nós temos uma democracia semidireta, e aí nós veremos também a diferença entre democracia direta, democracia indireta e semidireta, ok? Nós temos aí os fundamentos da República Federativa do Brasil, nós temos aí a separação dos poderes, então os poderes, né, nós temos uma separação, nós temos aí órgãos, pessoas diferentes que exercem as funções executiva, legislativa e judiciária. Então, nós temos a separação dos poderes. Nós temos também os objetivos da República Federativa do Brasil e nós temos os princípios que regem as relações internacionais. De antemão, o que eu posso dizer para vocês? É que a prova, ela costuma cobrar o quê? O que a prova faz para tentar enganar, para tentar iludibriar o aluno? Afinal de contas, as provas de concurso público não necessariamente visam medir o conhecimento propriamente dito. Muitas vezes você sabe a matéria, conhece aquele tema, mas você acaba errando a questão. Por quê? Porque a prova tenta te confundir. Então, o que é mais comum, né, de tudo isso, tá? Do artigo 1º ao artigo 4º, o que costuma cair muito? A prova tenta te confundir da seguinte forma. Ela pega lá os fundamentos, os objetivos e os princípios que regem as relações internacionais e ela tenta te confundir. Então ela pega lá um objetivo e fala que aquilo é um fundamento. Ela pega um fundamento e fala que é um objetivo, ok? Ela pega lá um princípio que rege as relações internacionais e ela te diz que aquilo é um fundamento, tá? Então, cuidado com isso. E aí nós vamos ver aqui que nós temos, né, alguns bizus
nós temos algumas estratégias, uns mnemônicos, para nós não errarmos na hora da prova, tá ok? Seguindo aí, né? Mais à frente, como eu disse, nós vamos analisar cada um desses pontos. Então, o que nós aprendemos da leitura desses 4 primeiros artigos? Nós temos a forma de governo, a forma de Estado e preservação do vínculo federativo. Temos o regime político, vou falar sobre cada um deles depois. Os fundamentos, a separação dos poderes, os objetivos e os princípios que regem as relações internacionais. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um ponto específico, ok? A Constituição Federal não traz como um princípio fundamental. Então, aí nos 4 primeiros artigos da Constituição Federal, nós não temos o sistema de governo presidencialista como sendo um princípio fundamental, ok? Tá certo? Professor, como é que funcionou isso aí? Bom, o legislador constituinte, lá em 1988, ele deixou que o povo decidisse. Então, o povo é quem decidiu se queria parlamentarismo ou presidencialismo, ok? Então, cuidado também, porque isso pode ser uma pegadinha da prova de vocês. E aí, o que eu fiz? Eu bisurei a apostila de vocês. Está marcado aí de amarelo, são os pontos principais. Então, não podemos esquecer que o sistema presidencialista não é princípio fundamental, tá certo? Aproveitando aí que eu falei que eu bisurei a apostila de vocês, qual que é o objetivo dessas partes marcadas de amarelo? O que eu fiz? Eu peguei os pontos principais, aquilo que você vai ler durante as suas revisões. Então, trabalharemos aqui hoje nós vamos trabalhar o material, trabalhar toda a apostila, e depois você vai seguir realizando as suas revisões, como você aprendeu na aula inaugural. Dia seguinte, né, imediatamente após estudar, dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, e seguir revisando de mês em mês. Então, na hora das revisões, você vai ler basicamente aquilo que está marcado de amarelo. Durante a aula, e eu espero que você já esteja aí com a sua apostila impressa e em mãos, afinal de contas, os slides aqui refletem exatamente o que está na sua apostila. Então, durante a aula, se você entender que existe algum outro ponto que merece destaque, marca ele aí com o seu marcador de texto, ou faz uma anotaçãozinha aí no rodapé da apostila, na lateral, tá? Da forma que você achar mais conveniente, ok? Seguindo então. Então, primeiro, quando nós falamos da forma de governo, nós falamos que o Brasil é uma república, tá? Então, o Brasil, ele é uma república, República Federativa do Brasil, tá? Então, o que é república, tá, ok? A origem da palavra, né, res pública, quer dizer o quê? Uma coisa pública. Isso é o quê? Uma forma de governo. Qual é a forma de governo adotada pelo Brasil? Ele é uma república. Então, nós temos basicamente 2 formas de governo. Nós temos a república e a monarquia. O Brasil adotou como forma de governo a forma republicana, ok? Forma de governo republicana. Então, república, coisa pública, ou seja, é um governo do povo, para o povo. Então, o povo exerce esse governo através de quem? Dos seus representantes. Então, o povo elege os seus representantes, os seus líderes, eles recebem um mandato por um tempo determinado e ele deve o quê? Pelo menos em tese, na teoria, prestar conta sobre os seus atos, sobre a forma como ele vem gerindo ali aquele Estado. Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Quando nós falamos Estado, ok? E dentro de um contexto jurídico, sempre que você vê a palavra Estado com o E maiúsculo, nós estamos nos referindo a uma nação, a um país, ok? Tá? Então não são os estados federados lá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, não. Sempre que você vê dentro de um contexto jurídico a palavra Estado, com a letra E, com o E maiúsculo, está se referindo a um país, a uma nação, ok? Então o Brasil adotou a república, como eu disse, coisa pública, né? Res pública, é um governo do povo para o povo, e o governo, geralmente o povo, ele exerce esse poder, né, de governo através dos seus representantes, através daqueles que foram eleitos aí nas eleições, ok? Precisamos destacar que a forma de governo não é considerada cláusula pétrea. Olha aí, a forma de governo republicana também não é considerada cláusula pétrea,
tá certo? Por que não é considerado cláusula pétrea? Porque assim como o sistema de governo, então olha lá, anotaçãozinha aí, olha, puxa aí, né? Escreve aí na sua apostila. A apostila tem que ser rabiscada mesmo. Então, olha, forma sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Forma de governo, olha, sistema de governo é uma coisa, forma de governo é outra. Olha aí, voltando o slide, forma de governo. Então, sistema de governo pode ser presidencialista ou parlamentarista. Forma de governo pode ser república ou monarquia. Tanto em relação ao sistema de governo quanto à forma de governo, o legislador, o Constituinte de 88, ele deixou para que o povo escolhesse. Então, o povo escolheu como forma de governo a república e não a monarquia. O povo escolheu como sistema de governo o presidencialismo e não o parlamentarismo. Tá ok? Seguindo então, falamos sobre a república. Agora vamos falar sobre o contraponto, o que seria o contrário de uma república, que é o que, nesse caso, a monarquia. Então, a monarquia, né, ela contraria os pressupostos republicanos. Governo de um só ou governo da minoria, pelo menos em tese. Por quê? Na monarquia, nós temos um monarca, um rei, um déspota, alguém que exerce o poder de forma mais centralizada. E esse rei, ele é eleito pelo povo? Não. Qual que é o critério? Hereditariedade. Morreu o rei, o príncipe, aquele que era príncipe, ascende ao trono e assume o governo. Então, o monarca não é escolhido pelo povo. A sucessão ela é de maneira hereditária. E nós não temos o quê? Mandato temporário, ok? Vigora a vitaliciedade, tá certo? Então, numa república, nós temos ali alguém eleito pelo povo que vai governar durante um tempo. Na monarquia, nós temos alguém que não é eleito pelo povo, ele se torna rei, se torna governante através do critério da hereditariedade, tá? E quanto tempo dura o mandato dele? Enquanto ele viver. Quando ele morrer, alguém assume, tá certo? Não necessariamente haverá uma prestação de contas, tá? Então, não é, olha, a própria palavra república vem da res pública, coisa pública. Então, aquele governo, ele deve satisfações ao povo. Na monarquia, não necessariamente, ok? Seguindo aí, então, o que eu fiz? Eu fiz para vocês aí um esquema, tá? Com algumas características da república e algumas características da monarquia. Professor, não vai perguntar nada sobre monarquia na prova? Muito provavelmente não. Mas por que é que eu tenho que saber? Lembra que eu falei para vocês? Quando você lê o texto, você precisa de uma bagagem doutrinária, ainda que mínima, para conseguir compreender a letra seca, a letra fria da lei, ok? Então, coloquei aí para vocês um esqueminha só para facilitar depois a revisão. Em relação às formas de Estado, então nós temos basicamente duas formas de Estado, tá? Nós temos o Estado federativo e o Estado unitário. O Brasil é uma federação, olha, República Federativa. Então, olha, já entendemos o que é república, ok? É o contrário de monarquia, coisa pública, governante eleito pelo povo. Agora nós vamos entender por que federativa. Por que o Brasil é considerado uma federação, tá certo? Então, basicamente, na forma de Estado, e aí recapitulando, falamos sobre sistema de governo que pode ser presidencialismo ou parlamentarismo, tá ok? Falamos aí sobre o Estado, tá? Falamos sobre o Estado. Vimos que o Estado pode ser uma república na forma de governo, ok? Sistema de governo, depois forma de governo, república ou monarquia, tá? E agora formas de Estado. Então vai bisurando aí. Sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, tá ok? Sistema de Estado, forma de Estado. Aí nós temos agora federativo ou unitário. Tranquilo? Então, seguindo então, o que é a forma de Estado? É o modo pelo qual o poder político é exercido num país. É a organização político-administrativa, repartição ou não de poderes autônomos regionalizados.
pode ser dividido entre Estado federativo ou um poder centralizado, que seria o Estado unitário. No Estado federativo, nós temos o quê? Vários entes federados. E eles possuem o quê? Autonomia. Exatamente. Olha, nós temos vários núcleos de poder. Eles têm, inclusive, competência para legislar. A legislação não flui de uma única fonte. No Brasil, nós temos a União, temos os estados e os municípios. A União legisla? Legisla. Os estados legislam? Legislam. Os municípios legislam? Sim. Cada um dentro das suas competências. E é por isso que nós falamos que o Brasil ele é um estado federativo quanto à sua forma. Olha aí, federação significa pacto, aliança, união. Estado federal é caracterizado pela união de entes políticos autônomos. Então nós temos os estados, eles têm a sua autonomia? Sim. Minas Gerais tem autonomia? Sim. São Paulo? Sim. Agora, olha só, note bem, eles têm autonomia, mas eles não têm soberania. A soberania, ela é exercida pela nação. Olha só, a soberania, quem tem soberania é apenas o país, o Brasil. Os outros entes, estados, municípios e Distrito Federal, eles têm apenas autonomia. Eles podem legislar, eles se auto-administram, tudo de acordo com a legislação vigente, tá ok? Então, Estado Federal, ele tem soberania. Já os entes que o compõem, os estados e municípios, eles têm apenas autonomia, eles têm autogoverno e capacidade para legislar, e eles também são unidos por uma Constituição rígida. No Brasil, a primeira Constituição, a título de curiosidade, que veio trazer a forma federada, a forma federativa, foi a Constituição de 1891. Soberania e autonomia não se confundem, já falei sobre isso. A primeira, autodeterminação. A segunda, governo próprio. A soberania pertence ao Estado federal, ok? União, estados, Distrito Federal e municípios não são soberanos, somente detêm autonomia. Então, não confundir autonomia com soberania. Então, se a sua prova te pergunta se os estados federados, se os municípios, eles têm autonomia, tá certo. Agora, se ela afirma que eles têm soberania, errado. Quem tem soberania é apenas o Estado federal, apenas o país. Tranquilo? Vamos seguir então? Municípios e Distrito Federal têm também autonomia, assim como os Estados-membros. Se organizam por meio de lei orgânica e não Constituição. Ok? Então vamos lá. Os estados, eles se organizam por meio de uma Constituição. Os municípios, embora tenham autonomia, eles não se organizam por meio de uma Constituição, mas sim por meio de uma lei orgânica. Então, cuidado com isso, tá certo? Então vamos lá. A União tem a Constituição Federal, o país ele tem a sua Constituição Federal. Quando nós falamos de organização a nível federal, nós temos a Constituição Federal. Quando nós falamos de organização a nível estadual, nós temos as constituições estaduais. E quando nós falamos de organização a nível municipal, os municípios eles têm a sua lei orgânica, tá certo? Uma das características das federações, e o Brasil é uma federação, é um estado federativo, é a inadmissibilidade de secessão. O que seria secessão? Adiantei para vocês lá atrás. Um ente federativo, quais são os entes federativos aí? Os estados, os municípios, o Distrito Federal, ele não pode se desligar do território nacional para formar um novo país que tenha soberania. Então, para facilitar, vou repetir o exemplo que eu já dei no caso do Rio Grande do Sul, que fica lá na pontinha, o último estado lá do sul.
o Rio Grande do Sul, ele não pode se desligar, ele não pode abandonar o pacto federativo e dizer assim, olha, a partir de hoje nós somos um outro país, um país independente. Não podem. Por quê? Porque não é permitido, é inadmissível a secessão. O Estado, o ente federativo, ele não pode se desligar da União, não pode se desligar do país Brasil para montar um novo país. Certo? Então vamos seguir aí. Vamos falar agora sobre o Estado unitário. Falamos sobre o Estado federativo e vimos que o Brasil ele é um Estado federativo. Agora, o que seria um Estado unitário, né, para concluir o nosso conhecimento, tá certo? O que seria um Estado unitário? Estado unitário ele possui um único centro de poder. As leis são nacionais, nós temos um único órgão legislativo. Então, vamos imaginar que no Brasil nós tivéssemos apenas leis federais. Os municípios, os estados, o Distrito Federal não pudessem legislar. Nós teríamos apenas leis federais, leis a nível nacional e mais nada. Nós teríamos apenas o Congresso Nacional, formado aí pelos senadores, ok? Pelo Senado Federal e pelos deputados federais, pela Câmara de Deputados. Se fosse assim, se assim fosse, o Brasil não seria uma federação, e sim um Estado unitário. Tranquilo? Então fechamos aqui, vimos aqui a diferença entre as formas de Estado. Falamos sobre sistema de governo, falamos aqui sobre as formas de Estado e falamos também sobre as formas de governo. E aí o bizu pega lá sistema de governo, puxa duas setinhas, coloca parlamentarismo, presidencialismo. Pega lá formas de governo, puxa duas setinhas, coloca lá república e monarquia. Depois, pega lá forma de Estado, puxa duas setinhas e coloca lá formas de Estado, federação ou federado e unitário. Tá certo? Então, vamos dar uma pequena pausa agora e voltamos aí já no bloco 2.